Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, lá na área e continuamos online, meu povo. Estamos aí falando ainda sobre a adolescência e hoje a gente vai trazer um tema bem interessante que é o seguinte: o desenvolvimento da adolescência ao longo do tempo. A gente já estava falando de classificação da adolescência em aulas anteriores, né? E hoje a gente vai falar um pouco aí, né, de uma classificação, digamos assim, que fizeram para categorizar cada característica da adolescência, principalmente nos últimos anos, né? Mas aí a gente vai fazer um comentário também na adolescência e em outros períodos da história, né? Para você entender como é visto a ideia de adolescente com o passar do tempo, de juventude também, a gente aí fala de adolescência e juventude agora nesses casos, né? E perceber aí que isso foi visto, né? Por muita gente, essa evolução da adolescência foi vista por muita gente e acabou aí tendo muita coisa feita em cima da percepção. Por exemplo, como assim, professor? Não entendi. Seria tipo assim, muitos estudiosos começaram a visualizar que existia um comportamento específico em cada geração, né? Os adolescentes tinham um certo comportamento em cada uma dessas gerações, daí a classificação, e esse comportamento ele vai servir de estudo, né, para muita coisa e também para planejamentos que vão desde órgãos governamentais até mesmo campanha de marketing para vender produtos relacionados a essas gerações. Veja que interessante. Então, vamos falar mais um pouco sobre a adolescência, vamos falar um pouco sobre as gerações e vamos ver aí qual você se identifica, tá certo? Então, se organiza direitinho, vai aí para um local adequado e roda a vinheta! Bom, meu povo, como eu falei para vocês, vamos falar um pouquinho aqui das gerações, as gerações de jovens e adolescentes. Meu povo, a ideia era tentar fazer algo parecido com um mapa mental. Mas para quem já conhece Tio Léo das antigas, sabe que a característica artística não é o forte dele. Mas vocês vão conseguir entender. Vê bem, antes da gente vir aqui para o quadro, né, X, Y, Z, gerações, que danada é isso? Antes da gente vir aqui para o quadro, vamos falar um pouco da adolescência ao longo da história de uma maneira geral, para depois chegarmos aqui no nosso foco. Vê bem, como é perceptível, né, como a gente já falou em aulas anteriores, o conceito de adolescência como uma fase específica da vida, de maneira transitória, na qual a gente hoje consegue perceber estudos comportamentais, estudos sociais, psíquicos e tudo mais, já é algo mais dos dias atuais, né? Ao longo do tempo, como já foi falado, a gente percebe que dependendo da cultura, né, dependendo da região, dependendo do povo, por exemplo, a gente tinha conceitos diferentes. É fato de que existe uma percepção, você vê que ao longo da história existe uma percepção de que povos e culturas mais antigas percebiam que existia um momento de final da infância e início de uma nova vida. Só que para a maioria das culturas de antigamente, boa parte dessa transição ela se dava num dado momento, ou seja, até aqui você é criança, a partir daqui começa a vida adulta. Essa fase de transição que a gente está chamando de adolescência, muitas culturas não consideravam, digamos assim. Mas mesmo não considerando, dando nome a essa fase, né, fase de transição chamada adolescência, é perceptível que mesmo já algumas culturas considerando em tal idade, né, você deixou de ser criança, tem as famosas cerimônias de transição, como a gente já falou, onde a pessoa simbolicamente encerra a fase da infância e começa a fase adulta, mesmo sendo considerado assim, digamos, iniciado na fase adulta, em muitas culturas, né, e ao longo dos anos, isso na Idade Antiga, isso na Idade Média, mesmo a pessoa tendo, entre aspas, iniciado a vida adulta, era perceptível que ela ainda não estava na plenitude da sua vida adulta, né? Então era perceptível que ela ainda não tinha as condições totais, né, para assumir as responsabilidades de uma vida adulta. Então muitas vezes, por exemplo, você via em algumas culturas, por exemplo, um jovem ele ser considerado adulto ou ter iniciado a fase adulta dos 14 aos 15 anos, mas só assumir algumas responsabilidades, por exemplo, aos 21. Né? Mesmo não assumindo que existe ali uma adolescência como a gente assume hoje, mas de maneira indireta sim percebia que ainda era um adulto em construção. Então ao longo dos anos, né, normalmente depois
da transição infância-vida adulta, principalmente com coisas de iniciação, né? Dependendo da crença, dependendo do povo, né? Sempre tem algum evento de iniciação para a vida adulta, como eu falei em aulas anteriores, mas normalmente, a partir daquele momento, né, o jovem ele já assumia algumas atribuições. E muitas vezes a gente se pergunta, até quando seria essa atribuição para chegar a ser considerado um adulto totalmente maduro? Variava, tinha cultura que até os 30 anos a pessoa estava, digamos assim, se preparando para consolidar uma família, por exemplo, né, em outras em uma idade menor. Mas ali já aos 14, a maioria das culturas entre 14, um pouco mais, um pouco menos, já se via ali numa transição, né, fazendo com que jovens assumissem um compromisso mais sério, né? Mas isso óbvio que com o passar do tempo, com o passar das percepções, foi se alterando de geração em geração, de local em local, e começou a ter outras atribuições para aquela pessoa, para aquele jovem adulto, vamos chamar assim. E aí, depois de muito tempo de pesquisa, quando começa a se assumir, né, que entre a fase adulta, digamos assim, e a fase da infância existe uma fase de transição, da qual a gente está chamando de adolescência, quando se finalmente começa a falar nessa fase especificamente, a gente vai perceber que ao longo dos anos o adolescente ele vai se comportar, digamos assim, o adolescente e o jovem, ele vai se comportar de maneiras diferentes de acordo com as perspectivas do período em que ele vive. E dentro disso eu trouxe aqui alguns períodos que são marcantes das últimas décadas, né, digamos assim, e que serve de base para entender um pouco da estrutura e do comportamento dos jovens, né, ao longo desses últimos anos. Então aqui a gente tem as famosas gerações, né? E a geração inicial, a primeira geração que eu vou tratar das últimas décadas, agora assim já falando numa percepção de adolescente e jovem mais como o dia toca que a gente está trabalhando, a gente tem a famosa geração Baby Boomer, que seria aquela geração que veio logo depois do pós-Segunda Guerra. A geração que vivenciou a Segunda Guerra Mundial, né, ela passou por sérios apuros, digamos assim, porque a galera que foi adolescente, foi jovem na guerra, inclusive em algumas regiões da Europa e tal, eles sofreram, eles vivenciaram um período de guerra. Por exemplo, quem foi jovem no período da Alemanha nazista, né, que foi estudado no 9º ano, esses aí, eles basicamente vivenciaram a guerra na maneira prática mesmo, muitos foram à guerra, né? Outros jovens de outros países, eles vivenciaram também, né, se a sua cidade foi atacada ou não. Então foi um período em que a população jovem, né, ela deu uma diminuída e a adolescência não foi das mais fáceis desse período aí de guerra, principalmente entre os países envolvidos com a guerra, né? Por exemplo, você tem um país como o Japão, onde foi estourada uma bomba atômica, né? Então, na verdade, 2 bombas atômicas, então lá, né, provavelmente você deve ter tido a morte de milhares de jovens aí dentro dessas situações. Então, realmente foi um período de problemas seríssimos, né? Foi um período à parte, esse período da guerra. Porém, depois da guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, depois que o mundo começou a se reestruturar, mesmo dentro do contexto da Guerra Fria, a gente vai ter uma crescente populacional muito grande. A população ela vai crescer muito depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter um boom populacional aí, e dentro desse boom a gente vai ter a geração que vai crescer nesse pós-guerra, né, no famoso Baby Boomers. São os famosos Baby Boomers, são aquelas crianças que cresceram no pós-guerra, né, que cresceram no período aí da Guerra Fria, por exemplo, né, que vivenciaram aí a corrida armamentista, que vivenciaram aí a disputa entre o bloco socialista e o bloco capitalista, as inovações tecnológicas, as inovações nos meios de comunicação, a questão do desenvolvimento, por exemplo, da TV, né? O rádio já vinha com muita força, mas a TV cada vez com mais força, né? Então você vai ter a juventude que vai crescer dentro dessa perspectiva pós-guerra, né? Influenciado bastante pelas ideologias socialistas dentro do bloco socialista e capitalista dentro do bloco capitalista, né? Uma influência muito grande da mídia de massa, principalmente nas TVs, né? Propagandas voltadas para os jovens e tal. Então essa influência ela segue nesse período aí pós-guerra. Só que mais na frente a gente vai ter uma revolução no âmbito da tecnologia, principalmente com o surgimento de computadores, os primeiros experimentos aí relacionados, né, à internet, o melhoramento inclusive das comunicações à distância, e aí a gente vai ver surgir exatamente a geração X, né? A geração X,
essa geração que ela vai aí surgir no decorrer dessas novas tecnologias. Porém, uma coisa que vai marcar na geração X, que a galera... aqui eu esqueci de dizer, né? No pós-guerra a gente tem aqui, ó, 45, basicamente realmente quando a guerra termina, até 64 no Brasil é mais ou menos o ano que começa o regime militar. Então a gente tem um período aí do governo populista, vai ser estudado no 9º ano. Então a gente tem essa geração aí do pós-guerra, vivenciando aí esse início aí da própria Guerra Fria e todo esse corre-corre aí que foi esse período. E aí, como eu falei para vocês, no bojo da Guerra Fria, a gente vai ter um desenvolvimento tecnológico muito grande, né? E essa geração que vai vir posterior a essa, ela vai começar a colher, digamos, os frutos desse desenvolvimento que vai ter. Porém, né, os jovens que nascem aqui entre 65 e 79, eles vão ter essas duas características: a influência muito grande ainda da Guerra Fria, a influência muito grande das novidades tecnológicas, né, que estão em alta, né, em crescente muito grande, mas eles também vão vivenciar o período de declínio da própria Guerra Fria, onde esse período aqui de 65 a 79 da geração Y foi o período onde aumentou, por exemplo, os movimentos negros, os movimentos feministas, o movimento hippie, os movimentos contra guerras. Então está tendo guerra local, né? Aqui na década ainda de 50, 60 tinha a década, na de 60 alguns conflitos continuaram, então começou-se a ter um movimento da juventude que a gente chama de contracultura. Então aquela cultura tradicionalíssima, né, que digamos assim seria algo do tipo assim, aquela estrutura tradicional, por exemplo, de países como Estados Unidos, que se mantinha por tanto tempo, né, começa a se desestruturar, até porque muita gente começa a identificar essa estrutura ao tipo de postura política dos Estados Unidos, por exemplo, que levou os Estados Unidos a algumas guerras que eram consideradas em alguns momentos até indesejadas. Óbvio, tem aqueles que defendem, mas tem aqueles que criticavam. Então, movimentos de críticas contra conflitos que os Estados Unidos se metiam, conflitos esses que os jovens tinham que participar. Olha só que interessante. E aí, muita gente começou a criticar alguns desses conflitos, como a própria Guerra do Vietnã, por exemplo, que também vai ser algo estudado. Então, veja, dentro desse contexto, né, você vai ter um movimento agora que vai ser bem contrário à tradição, principalmente nos Estados Unidos, e óbvio que acaba afetando também aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente está vivendo um período de governo militar, onde vai ter aí grupos jovens também contrário, né, de contracultura, contrário à estrutura tradicional estabelecida. Só para deixar claro, não estamos aqui nem falando se concordamos ou não, se está certo ou se está errado, não estamos dizendo isso. O que a gente está dizendo é que esses movimentos, principalmente por parte da juventude, vieram com muita força aqui na geração X. Era uma geração de jovens que, em sua maioria, eram bastante contestadores, digamos assim, da estrutura tradicional. Enquanto os jovens de outras gerações meio que se adaptavam, óbvio que tem as exceções, mas meio que sempre se adaptavam às regras tradicionais da sociedade que vivia, os jovens da geração X eles já foram bem mais questionadores em relação a algumas coisas. Então isso se reflete aí na questão das críticas às políticas estabelecidas, por exemplo, no governo militar no Brasil. Isso percebe-se, por exemplo, nas críticas feitas à postura de intervenção em guerras nos Estados Unidos, como, por exemplo, o surgimento do movimento hippie. Vai ter uma pegada de jovem muito grande participando. E nesse meio termo, né, vai ter a quebra de alguns paradigmas. Então vai ser uma geração que vai começar a quebrar. Vai ser, por exemplo, na Inglaterra, né, você vai ter jovens que vão criticar o sistema monárquico, né, a monarquia, a rainha da Inglaterra vai ser bastante criticada nesse período. Vai ser jovens que vão criticar a estrutura familiar tradicional. Então vai ser jovens que vão querer se relacionarem antes do casamento. Vão ser jovens que inclusive não vão nem querer casar, que normalmente vai ter críticas a fazer ao governo. Então é um período de muita agitação, né, e de desenvolvimento tecnológico. Isso tudo vai ser muito propagado, porque os meios de comunicação já estão mais em evidência. A gente tem a TV, a gente já vai ter o telefone, a gente já vai ter aí, né, o cinema também já está muito em alta. Então a gente vai ter vários meios de comunicação que vai aprimorar ainda mais todos esses discursos, né? E aí a gente vai ter uma juventude realmente muito agitada nos anos 60, anos 70, né? Talvez eu tenha esquecido um ou outro detalhe, mas é uma das características, são essas contestações. Mas aí a gente vem para os jovens da geração dos anos 80 e 90. No caso do Brasil, os anos 80 é meio que um prolongamento.
A gente está em um período de agitação política, redemocratização, né, ao fim do governo militar e uma redemocratização. A gente vai ter aí, né, trocentos movimentos aí na rua, né, vai ter o movimento dos caras pintados, dos diretas já, todos esses imbuídos de muito jovem envolvido no meio de todos esses movimentos. E essa geração daqui ela é marcada, né, inclusive já é a geração que eu sou dos anos 90, digamos assim, então anos 80 já é uma geração anterior à minha. Os meus pais eles viveram sua adolescência, digamos, no caso minha mãe dos anos 70, já era jovem adulta nos anos 80, e eu já vou nascendo aqui nos anos 90, e aí pega-se um pouco de cada uma dessas características. Então já pego, por exemplo, o Brasil redemocratizado, digamos assim, já na estrutura atual, como a gente tem hoje, com a Constituição atual. A agitação política ainda continua, né, mas não foi essa fase de transição política. Mas quem pegou essa fase de transição política teve muito movimento, apesar de que a gente está pegando agora, né, muita agitação política também atualmente. Mas aí a gente tem, por exemplo, no Brasil, toda essa agitação política aí, com a participação muito forte dos jovens, como está tendo inclusive ultimamente também uma participação muito grande dos jovens nas questões políticas atuais, coisa que antigamente era mais deixado para adultos, né? E hoje não, hoje a juventude com muita força, a gente tem muita movimentação da juventude, por exemplo, na Ásia, na África, jovens aí questionando as estruturas antigas, né? Mas a característica provavelmente mais pontual dessa geração, ou pelo menos uma das mais pontuais, é a questão do desenvolvimento tecnológico e é a geração do início da internet, né? Essa é a geração aí que pegou a internet aí realmente começando a vir com tudo, né? É a geração aí conectada, é a geração que vai ser o embrião, né, dos dias atuais mesmo, trazendo toda a base aí do que vai ser no futuro. É a geração que começou também aí no Brasil um pouco depois, né? Mas assim, é a geração dos primeiros celulares também, é a geração dessa inovação. Beleza? E eu sempre digo, no meu caso, né, na minha infância e adolescência, é a geração também dos animes, né, dos animes na TV. Hoje a gente tem os streamings, né, mas antigamente era a geração dos animes na TV, era a geração aí, né, que mesclava o virtual com o presencial, né, aquela geração que jogava videogame e jogava bola, né. Hoje está se invertendo mais um pouco isso, está se jogando mais um do que outro, enfim. Mas é essa geração aqui dessa transição. Lembrando que algumas tecnologias surgiram até antes, tá? Mas ela vai ter, ela vai afetar de uma maneira comportamental, ela vai estar mais no cotidiano, de uma maneira mais presente nessas gerações que eu estou falando. E para fechar, meu povo, a gente vem com a geração Z atual, né? De 95 para cá, né? Muita gente fala também a questão dos anos 2000, né? Botei de 94 e aqui começando 95. Mas alguns falam da geração Y até próximo dos anos 2000 e a geração Z em 2000 e diante. Mas essa geração aqui ela é marcada já pelo advento de tecnologias mais modernas ou do aprimoramento dessas tecnologias aqui, né? Então é a geração dos jogos online, é a geração das redes sociais, a geração atual inclusive é a geração do zapear, né? Do zap zap, mas a expressão inclusive que alguns usam é a geração do zapear, das redes sociais, é a geração do Twitter, do Instagram, né? A geração do, sei lá, esqueci de algum aí, do Face, né? O Face está até já meio que fora de moda, já tô meio velho, né? O Face joga atrás. É a geração que foi do Orkut, olha só, o tão saudoso Orkut, que hoje é coisa do passado, o MSN também já não usam mais, mas é a geração aí das mensagens instantâneas, né? É a geração das curtidas, dos likes, que faz parte agora do cotidiano dessa geração, dos seguidores, dos youtubers, influenciadores digitais, né? É uma geração que vai mesclar essa inquietude da adolescência e ao mesmo tempo também um pouco das irresponsabilidades da adolescência. Todas essas tecnologias vão passar a fazer muito parte dessa geração e é uma geração que ela tem muita perspectiva, né? Ela tem muita perspectiva, muitas possibilidades, mas também tem uma certa preocupação, porque existem alguns jovens que eles ficaram naquela famosa classificação do famoso jovem neném. Neném, professor, porque é bebê? Não. Neném porque é aquele que nem estuda e nem trabalha. Aqueles jovens que depois de um certo momento, né, para tudo e vai só curtindo a vida, vai ficando
né? Enquanto em outros lugares, alguns jovens, isso é muito aqui no Brasil também, né? Em outros lugares, alguns jovens entram na fase adulta e já saem logo de casa, aqui no Brasil, alguns jovens, até por causa da questão social e econômica, alguns jovens chegam na fase adulta sem muitas ambições de sair de casa, ou mesmo sem muitas condições de sair de casa, e vai ficando ali em casa, alguns, né, com demora a começar a trabalhar ou a estudar, muitas vezes por falta de condição também, outras por falta de interesse, mas surgiu essa expressão do neném, nem trabalha nem estuda, né, mas busca-se que isso seja repensado, que você possa lutar para não ficar em situações como essa, digamos assim, né? Mas é uma classificação que também aparece. Mas aí a gente tem aqui os dias atuais, essa juventude aí do zapear, né, das redes sociais e dessa tecnologia impregnada nos dias atuais, né? Faz tão parte da adolescência. É engraçado que é muito interessante que hoje em dia, não todos os jovens, óbvio, tem as exceções, mas tem muito jovem que não sabe o que seria da vida sem o celular. Olha só, já pensou? E a gente aí por tantos anos teve uma adolescência onde o único telefone que a gente tinha era aquele ali do cordãozinho que você fala de um lado, passa pelo cordão e chega do outro. Vê só. Mas é isso, realmente faz parte da cultura atual, realmente faz parte da adolescência. É óbvio que dá para se pensar temas sobre isso, dá para se repensar a questão da ansiedade, da compulsividade diante de todas essas tecnologias, né, do consumo desenfreado, da necessidade de curtidas, né? Então aquela questão da autovalorização, a questão da necessidade de curtidas. Inclusive, uma dessas redes sociais, ela tirou a quantidade, não sei se de seguidores ou de visualização, porque estava afetando psicologicamente algumas pessoas. Então são temas que também podem ser pensados, né? Mas isso aí fica para outro momento, talvez até com outros profissionais também, da área de psicologia e tal. Mas para hoje, para a gente, né, a ideia era falar um pouco dessas gerações, né, das perspectivas e também assim dos pontos mais marcantes de cada uma dessas gerações, beleza? Meu povo, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, curta, compartilha, ative o sininho e até a próxima! Thank you.